Imagine isso por um instante. Você está diante de um enorme portal. De um lado, o mundo como você conhece. Confortável, previsível, seguro e miseravelmente limitado. Do outro, tudo aquilo que você sempre sonhou. Liberdade, prosperidade, poder, legado, plenitude. Mas há uma condição inegociável. Assim que atravessar, as portas atrás de você se fecham, para sempre, sem retorno, sem volta, sem plano B. Agora, me responda com sinceridade brutal. Você atravessa ou fica? A maioria fica. E sabe por quê? Porque fomos programados para isso. Desde criança te ensinaram que é mais seguro andar na linha, que é melhor ter uma reserva, uma garantia, um plano B, um escape. Te convenceram que ousar demais é arriscado, que queimar as pontes é coisa de louco. E assim, geração após geração, pessoas morrem sem nunca terem experimentado o sabor de uma vida plena, porque sempre deixaram uma saída. E aqui vai a verdade que arranca máscaras e rasga ilusões. Quem sempre deixa uma saída, nunca conquista nada de verdade. Pessoas que andam com um pé no sonho e outro na fuga, vivem eternamente no meio do caminho. Não chegam, não realizam, não deixam legado, e isso não é só sobre dinheiro, é sobre qualquer coisa que valha a pena. Relacionamentos, espiritualidade, evolução pessoal, transformação interna, mudança de vida, carreira, negócios, liberdade. Se você está vivendo com um "se não der certo, faço outra coisa", eu te garanto, você já perdeu. Sabe por quê? Porque o sucesso, seja ele qual for para você, não aceita meia entrega. Sucesso não flerta com a dúvida. Ele exige fidelidade total. Uma entrega absurda, sem cláusulas, sem ressalvas, sem acordos secretos com a sua própria covardia. Enquanto houver uma porta aberta para desistir, sua mente jamais se dedicará 100%. Jamais. E sabe o que é mais cruel? O próprio cérebro entende essa brecha. O seu subconsciente percebe que você não está realmente comprometido. E quando a dificuldade chega, e ela vai chegar, você nem percebe, mas começa a sabotar, começa a recuar, começa a acreditar que talvez não seja para você, e não é porque você não é capaz, é porque você nunca queimou os navios, nunca decidiu de fato, nunca mandou uma mensagem clara, definitiva, irreversível para sua própria mente. Ou eu faço isso acontecer, ou morro tentando. Essa decisão, esse tipo de decisão, não é para os fracos. E é exatamente por isso que a maioria vive uma vida fraca, apagada, pequena. O problema não é a falta de sorte. O problema não é a crise. O problema não é o governo, não é a família, não são as circunstâncias. O problema é você manter uma porta aberta. E se tem uma coisa que você precisa entender hoje, é isso. Ninguém vence de verdade, enquanto acredita que existe outra opção além da vitória. Existe algo que ninguém te contou. Algo que age dentro da sua mente em silêncio, todos os dias. Enquanto você acorda, vive, trabalha e tenta mudar de vida. É um código invisível, implantado lá no fundo que diz: se não der certo, tudo bem. Você tenta outra coisa, e sabe o que isso gera? Fraqueza, insegurança, mediocridade disfarçada de prudência. É assim que o sistema mantém você exatamente onde está. E você nem percebe. Quando você diz: se não der certo, eu volto. Se não der certo, eu arrumo outro emprego. Se não der certo, eu vendo aquele carro. Se não der certo, eu volto para a antiga vida. Você não percebe, mas acaba de dar uma ordem clara para o seu cérebro: eu aceito fracassar. Fracassar é uma opção. Fracassar faz parte do plano. O que seu cérebro faz com essa informação? Ele ativa todos os sistemas de proteção. Te entrega doses cavalares de dúvida, preguiça, procrastinação, autossabotagem. E quando você percebe, já não está mais lutando pelo que quer. Está lutando apenas para não perder o pouco que tem, porque o comando foi esse. Fracassar não só é possível, como está autorizado. Se existe um plano B, sua mente se agarra nele assim que o caminho fica pesado. E sabe por que fica pesado? Porque tudo que vale a pena na vida exige atravessar o fogo. Só que o fogo não mata. O fogo refina. Mas o covarde nunca entende isso. O fraco não entende isso. O acomodado prefere fugir do fogo e volta para o seu plano B, pro confortável, pro garantido, pro morno. E aí vem o ciclo mais destrutivo de todos.
Cada vez que você ativa essa fuga, cada vez que você escolhe o caminho mais fácil, sua mente entende que você não é confiável, que você não se sustenta na pressão, que você é do tipo que foge e começa a te sabotar, sem você nem perceber. É por isso que tem gente que começa algo, se empolga, parece estar indo bem, e de repente, desanima, para, desiste, some. E depois reaparece com outro projeto, outra ideia, outro plano, outra fuga disfarçada de reinvenção. E adivinha? Repete o ciclo. Porque nunca queimou as pontes, nunca decidiu de verdade. Agora que você entendeu que manter uma saída é o caminho mais rápido para o fracasso, você precisa entender como destruir esse código mental de uma vez por todas. A primeira coisa que você precisa saber é que sua mente funciona como um computador. Ela roda programas. E adivinha? O seu programa atual foi instalado sem a sua permissão. Programas de escassez, de medo, de mediocridade, de sobrevivência. Desde que você era criança te ensinaram a ser prudente demais, não se arriscar, ter sempre um plano reserva. Se der errado, pelo menos você tem para onde voltar. E assim, plantaram códigos que parecem bons, mas na verdade são armadilhas disfarçadas de cuidado. Só que agora você é adulto. E aqui vai a verdade nua e crua. Tudo que você não reprogramar vai te destruir em silêncio. Por isso, o primeiro passo é quebrar esse padrão com uma decisão definitiva. E preste atenção nisso. Decisão não é pensamento. Decisão não é desejo. Decisão é ação. Pensar em mudar não muda nada. Desejar mudar não muda nada. Só muda quando você tira as opções de fuga e se entrega totalmente. A mente entende a verdade pelos seus atos, não pelas suas intenções. Quando você fala "eu quero muito", ela não acredita. Mas quando você se move, arrisca, queima as pontes, investe tempo, energia, dinheiro, vida, ela entende. Ela ativa o modo execução total. Nesse modo, você acessa clareza absurda, força fora do normal, resistência mental que você nem imaginava, capacidade de resolver, adaptar, criar soluções e vencer no caos. Esse é o modo onde vivem os campeões, os vencedores, os homens que deixaram suas marcas na história. Mas sabe qual é o preço? Não ter mais volta. E poucos estão dispostos. Poucos estão prontos. Poucos são de verdade, porque aqui não tem garantias. Aqui só tem uma verdade. Ou você faz, ou você faz. E agora me fala. O que até hoje você vinha adiando, fingindo que estava tudo bem, mas lá no fundo sabe que está te destruindo? Que decisão você precisa tomar hoje e não toma? Me responde aqui nos comentários. Vamos juntos quebrar esse ciclo. Ouça isso, com total atenção, porque isso não é papo de autoajuda. Isso é cirurgia mental. É destruição e reconstrução. Existem 3 pilares que qualquer homem ou mulher que venceu no jogo da vida precisou construir dentro da própria mente. Se você ignorar um só deles, vai fracassar. Primeiro, clareza absoluta de propósito. Você precisa parar de viver no modo "vamos ver no que dá". O universo não entende dúvida. Deus não responde a quem pede e ao mesmo tempo questiona se merece. Você não sabe exatamente o que quer, qualquer coisa que vier serve. E isso é o início da sua prisão. A vida começa a te dar migalhas, porque você aceitou viver com migalhas. Anota isso na sua alma. O mundo se curva diante daquele que sabe exatamente o que quer. Se você não definiu, defina. Agora. Qual é o seu objetivo? O que você está disposto a sacrificar? Até onde você está disposto a ir? Segundo, o corte das pontes. Sem plano B, sem retorno, isso não é só uma metáfora. É literalmente você fechar todas as portas mentais, emocionais e físicas que te permitiam voltar para a mediocridade. Exemplos reais de cortar as pontes. Parar de andar com quem só reclama. Cancelar tudo que te distrai. Streaming, redes sociais. Inúteis, ambientes vazios. Colocar dinheiro na mesa. Investir no seu crescimento. Quando dói no bolso, sua mente entende que é sério. Declarar publicamente sua decisão. Porque quando você fala para o mundo, você se obriga a cumprir. Você nunca vai construir uma vida de vitória com os mesmos hábitos, com os mesmos amigos,
com os mesmos pensamentos de quem aceita a derrota. Terceiro, disciplina espiritual e mental diária, que separa os turistas dos guerreiros. O que faz você subir degraus absurdos não é força bruta. É repetição brutal. Meditar todos os dias para limpar a mente. Visualizar seu objetivo como se já fosse realidade. Ler, estudar, aprender. Todo santo dia. Cuidar do seu corpo. Corpo fraco, diz por mente fraca. Orar. Se conectar com a fonte. Deus não se manifesta em mente caótica. Ele fala no silêncio da disciplina. Quem vence não é o mais forte. É o mais disciplinado. É aquele que se recusa a parar. Grave isso. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai fazer por você. O mundo não deve nada a você. Se você quer, você precisa se tornar digno da vida que você pede. O preço é simples: queimar quem você é hoje e construir quem você precisa ser. E me responde aqui agora, olhando para dentro com total honestidade. O que dentro de você precisa ser queimado, eliminado, destruído, para dar lugar à sua melhor versão? Escreve aqui nos comentários. Quero saber se você realmente entendeu o jogo.